Seguidores de Maísa Ribeiro preferem o erro. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje nós voltamos a falar de uma personagem mítica do Adventismo brasileiro, a filha de Satanás e herege, Maísa Ribeiro. Eu vou explicar para vocês por que eu vou voltar a falar da Maísa. Faz aí uns 30, 40 dias que eu tenho recebido muitos comentários em um dos meus muitos vídeos a respeito da Maísa, aquele que fala sobre Satanás no ato sexual, na teologia da Maísa Ribeiro, de pessoas que estão vindo aqui defender a Maísa no canal do Ezequiel Gomes. Eu acho que eu recebi, assim, mais de uma dezena de comentários esses últimos dias. E deixa eu explicar uma coisa para você, retardado mental, que acredita em Maísa Ribeiro. Se você se incomoda que existam conteúdos na internet tratando Maísa como de fato ela merece ser tratada, como uma filha e serva de Satanás e uma herege, você deveria evitar entrar no canal do Ezequiel Gomes. E além disso, você deveria evitar comentar os meus vídeos a respeito de Maísa Ribeiro. Porque se você não faz isso, acontece um fenômeno, que é o seguinte: eu me lembro que Maísa Ribeiro existe. E, por exemplo, já faz anos que eu não faço nenhum conteúdo a respeito da Maísa. Mas já que vocês, seguidores retardados mentais que acreditam em qualquer bobagem que se diz por aí, vem aqui entrar nos vídeos antigos do canal sobre a Maísa, querer defender ela, aí eu me lembro que essa pessoa existe, e aí vamos nós aqui novamente produzir conteúdo para desmascarar Maísa Ribeiro e os seus seguidores, entende? Então, se você não deseja que a Maísa seja assim muito explicitamente confrontada com as heresias e as bobagens que ela acredita e com um bando de retardados mentais que ela forma ao redor de si mesma, então você evita de entrar em contato comigo. Não sendo esse o caso, vamos lá bater um papo a respeito daqueles que preferem o erro. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, eis que vos conduzo ao esgoto do Adventismo do sétimo dia. E aqui está um dos seguidores de Maísa Ribeiro, que se intitula como Erivonaldo Lima 3794, e que escreve o singelo comentário que muito representa os seguidores de Maísa Ribeiro. Eu ainda prefiro os erros de Maísa que os certos acertos de muitos teólogos. Erivonaldo, muito obrigado pelo seu comentário, porque ele vai nos ajudar a elucidar a obra satânica e diabólica que Maísa Ribeiro realiza através dessa idiotice que você está dizendo aí, tudo bem? E para desmascarar esse erro, eu vou chamar em meu auxílio uma pessoa que geralmente eu não chamo em meu próprio auxílio, que é Ellen White. Bom, eu separei para vocês aqui 3 citações de Ellen White, e depois nós vamos terminar com a palavra de Deus, que é um pouco mais importante do que a Ellen White, né? Esta, sim, única regra de fé, doutrina e prática. Mas como seguidores de Maísa Ribeiro supõem, assim, serem adventistas muito fiéis a Ellen White, vamos avaliar a postura do Erivonaldo à luz de algumas citações do Espírito de Profecia, que diz assim. Ellen White fala no livrinho A Igreja Remanescente, página 50. Deus não é autor de confusão, mas de paz. Mas Satanás é inimigo vigilante, que não dorme. Sempre a trabalhar sobre mentes humanas, procurando solo para semear o seu joio. Se encontra alguém a quem possa empurrar para o seu serviço, sugere-lhe ideias e teorias falsas, tornando-o zeloso em advogar o erro.
Nessa citação, Ellen White fala a respeito de Maísa Ribeiro e dos seus seguidores. Pessoas que Satanás encontra e que são suscetíveis a serem empurradas para o seu serviço. Então Satanás sugere a estas pessoas ideias e teorias falsas que elas abraçam como se fosse verdade e ainda se tornam zelosos em advogar o erro. Imagina um débil mental vir aqui no canal Vem Senhor Jesus dizer que ele prefere os erros da Maísa Ribeiro do que os acertos de quem discorda da Maísa Ribeiro. Vamos continuar. No mesmo livrinho A Igreja Remanescente, agora na página 51, Ellen White escreve assim: falsos mestres podem parecer muito zelosos na obra de Deus e podem despender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias. Mas como misturam o erro com a verdade, sua mensagem é de engano e levará pessoas para caminhos falsos. Deve-se lhes fazer oposição, porque são mestres de falsidades e procuram colocar sobre a falsidade o sinete da verdade. Então aqui Ellen White fala que quem mistura o erro com a verdade tem uma mensagem de engano que leva as pessoas para caminho falso. Inclusive a ponto da pessoa vir no canal Vem Senhor Jesus e dizer: eu prefiro o erro! Olha lá, eu sou uma daquelas pessoas que prefere o erro! E blá, blá, blá. E por fim, no livro Atos dos Apóstolos, página 387, Ellen White escreve assim a respeito do Ezequiel Gomes: é dever de cada servo de Deus opor-se firme e decididamente aos pervertedores da fé e expor destemidamente seus erros pela palavra da verdade. Vamos avaliar essas questões aí pela Bíblia? Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, de posse da palavra de Deus na nossa mão, vamos avaliar aí brevemente o comentário do Erivonaldo, com poucos textos bíblicos que acho que já são suficientes para lidar com essa postura do nosso amigo seguidor de Maísa Ribeiro. Vamos começar com Efésios capítulo 4, já que o pessoal está inclusive estudando a carta aos Efésios aí atualmente na lição da Escola Sabatina, no verso 14. E aí a palavra de Deus diz assim: que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pelas astúcias com que induzem ao erro. Aqui Paulo fala que o ideal cristão é o ideal da maturidade espiritual, de não ser como uma criança levada de um lado para o outro, assim como um adulto leva uma criança, para o lugar onde o adulto quer. E nesse caso, Paulo usa essa metáfora para falar de hereges que conduzem as pessoas ao erro. E Paulo em nenhum momento ele diz assim: não, prefira os erros de alguns hereges que te conduzem como se você fosse uma criança imatura, porque você se agrada desses erros. Pelo contrário, Paulo diz claramente que não sejamos como meninos levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer burrice, fanatismo, idiotice, heresia pregada por Maísa Ribeiro, por quem quer que seja. Então a postura do que Paulo espera de um cristão é o oposto da postura do seguidor de Maísa Ribeiro. Mas vamos lá. 2 Pedro capítulo 3, verso 17. O que diz ali a palavra do Senhor? 2 Pedro capítulo 3, verso 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Aqui Pedro fala a mesma coisa que Paulo.
Toma cuidado para que não aconteça que você seja arrastado pelo erro das pessoas e assim você venha a cair da sua própria firmeza. É a postura oposta do tipo, não, existem erros que são melhores, assim, que você deve preferir. É absurdo, inclusive, a gente ter que dizer isso, né? 1 João capítulo 4, verso 6. Aí a palavra de Deus diz assim: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O nosso amigo Erivonaldo, ele vem aqui dizer que ele prefere o erro da Maísa do que qualquer acerto de quem discorda da Maísa, né? E aí a palavra de Deus ela é absolutamente explícita ao tratar com essas pessoas. Elas estão seguindo o espírito do erro. E por que elas não ouvem os acertos daqueles que acertam, mas discordam de Maísa Ribeiro? Porque não são da parte de Deus. Porque se fossem, ouviriam aquilo que é correto mesmo da parte de quem discorda de Maísa Ribeiro. E por fim, nós vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, que para mim é um texto assim absolutamente pesado, mas merecido que essas pessoas o ouçam referindo-se, né, a elas mesmas. Vamos ler do verso 7 até o verso 12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu não estou aqui dizendo que Maísa Ribeiro é o iníquo de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Estou dizendo só que ela é a serva do iníquo, tudo bem? Mas o fato é que o texto cabe perfeitamente. Então, Satanás está usando Maísa Ribeiro, enganando as pessoas, que supõem que ela é uma pessoa maravilhosa, que ensina a verdade, blá blá blá. Mas por que Deus manda essa operação do erro na vida de pessoas como Erivonaldo? Porque não aceitou a verdade para ser salva. Antes deu crédito à mentira. E por causa disso, se deleita na mentira, advoga a mentira e tem coragem de vir no canal Vem Senhor Jesus dizendo: eu prefiro o erro. E isso é lamentável, isso é absolutamente triste, isso é ridículo, mas esta é a condição de quem segue Maísa Ribeiro. Mas Ezequiel, que erros são esses da Maísa que essas pessoas estão advogando e defendendo? Você pode esclarecer? Posso. Vem comigo. Bom, meus amados irmãos e irmãs, aqui eu vou mostrar para você 4 vídeos meus sobre Maísa Ribeiro. O link para esses 4 vídeos vão ficar na descrição do presente vídeo e que demonstram alguns dos erros da Maísa Ribeiro. O primeiro vídeo é esse aqui, ó. As mentiras inventadas no laboratório do inferno na Escola dos Profetas de Leandro e Maísa Ribeiro, onde eu demonstro que Leandro e Maísa Ribeiro são mentirosos. Outro vídeo. Todas as acusações proferidas contra mim recaíram sobre a cabeça de Maísa Ribeiro, onde eu demonstro que Maísa Ribeiro agiu comigo de forma desonesta e anticristã, e aí você pode dar uma olhadinha nesse vídeo para entender o contexto.
Outro vídeo, Satanás no ato sexual, segundo a teologia de Maísa Ribeiro, onde Maísa Ribeiro prega heresias como quebra de maldição, maldição hereditária, que se você praticar sexo vendo pornografia, o seu filho vai ser do diabo. Aí, inclusive, nesse vídeo eu dou o exemplo, tá. Mas e se um casal de atores pornô transa sem ver pornografia, daí o filho deles não é do diabo, né? Geralmente o pessoal que segue a Maísa Ribeiro fica um pouco chateada aí com o meu exemplo, que demonstra que ela tá falando uma absoluta idiotice, né? E por fim, uma aula de interpretação do Antigo Testamento com Maísa Ribeiro, onde a gente fala do quanto Maísa Ribeiro é uma pessoa que não sabe interpretar a palavra de Deus, e é fanática, e fala idiotices a respeito aí de vários assuntos referentes ao Antigo Testamento, de comer carne e tal, não sei o quê. E inclusive aqui nos recomendados está um outro vídeo também, bem interessante, que a Maísa inclusive até hoje nunca respondeu. Maísa Ribeiro, psicóloga charlatã ou autoridade cristã? Onde inclusive a gente questiona um pouquinho sobre esse fato da Maísa já se apresentar por muitas vezes como psicóloga, e até onde eu entenda, a Maísa não tem registro como psicóloga em lugar nenhum do Brasil, tudo bem? Inclusive até hoje Maísa nunca mostrou aí pra nós se ela é psicóloga ou não, né? Podia aproveitar esse presente vídeo e finalmente responder, né, Maísa? Então, o link para esses 5 vídeos aí vão ficar na descrição desse vídeo, tudo bem? Então, vem pra cá pra gente terminar esse vídeo. Então, vamos lá. Erivonaldo, falo com você pessoalmente, e com qualquer outro seguidor ou seguidora de Maísa Ribeiro. Não quer que a sua herege predileta seja desmascarada? Não vem no canal Vem Senhor Jesus, tudo bem? Esquece que eu existo. E assim, quem saiba, eu esqueço que vocês existem também. E aí vocês vivem num mundo de fantasias, mentiras, heresias e ilusões de vocês, e eu fico aqui na minha fazendo as minhas coisas. Mas quando vocês insistem em demonstrar zelosamente o quanto vocês preferem o erro, aí eu me lembro que vocês existem e os humilho publicamente, demonstrando que vocês são filhos e servos do diabo, que de fato amam o engano e a mentira, como vocês mesmos falam de vocês mesmos. Tudo bem? Quer evitar essa humilhação pública? Cara, não volta nesse canal, tudo bem? Um abraço.